Igreja viva ou igreja morta? Nós precisamos, hoje nós vamos falar de uma igreja específica, das 7 igrejas que são mencionadas em Apocalipse 2 e 3, nós vamos falar especificamente de uma. Mas antes, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. O Senhor nos conhece com a luz acesa, com a luz apagada. O Senhor nos conhece no meio da multidão. O Senhor nos conhece no lugar mais reservado que possamos estar. E o Senhor vai além. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, limpa as nossas mentes. Transforma-nos para que nós possamos desejar cada vez mais ser igreja viva, ser igreja verdadeira do Senhor, diante, Deus, de um mundo complicado, com manifestações tremendas e terríveis, em muitos lugares que dizem que são igreja do Senhor. Tem misericórdia, Deus, da igreja que está sobre a terra, e que nós possamos fazer parte daquele grupo, Deus, que quando soar a trombeta, Deus, nós possamos sermos retirados desta terra, para vivermos a vida plena e eterna na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Jesus envia uma mensagem dura e direta à igreja de Sardes. É uma das igrejas. A gente tem a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. A gente tem Esmirna, a igreja fiel na perseguição. Pérgamo, a igreja que tolerava a idolatria. Nós temos a Tiatira, a igreja que permitia falsos ensinos. Sardes, a igreja com fama de vida, mas estava morta. Filadélfia, a igreja fiel e obediente. E Laodiceia, a igreja morna. Aqui nós temos 7 igrejas. Essas cartas enviadas para essas igrejas são mais de que registro de história. Na verdade, elas revelam as atitudes que existem e até que o Senhor venha, existirão nas igrejas. Igreja que perdeu o primeiro amor, pessoas que perderam o primeiro amor, a igreja fiel na perseguição, a igreja que tolerava a idolatria, nós temos, a igreja que permitia os falsos ensinos, nós tínhamos e temos, a igreja com fama de viva, mas estava morta. A gente tem pessoas dentro da igreja mortas. Quando a gente faz a noite de Santa Ceia, a gente sempre faz a lembrança aos irmãos de fazer um autoexame e participar com temor, com amor, para que não participe para a sua própria condenação. E o texto ainda diz que, como existe alguns mortos entre nós, então existe no meio da igreja, a igreja fiel e obediente e a igreja morna. Se você observar, isso tem em todo lugar, desde o princípio. Alguns estudiosos, uma linha de raciocínio, diz que nós estamos vivendo o tempo da Laodiceia, e o tempo da Laodiceia é a igreja morna. Mas na verdade a gente vive todas essas características dessas 7 igrejas. Quando o Senhor fez essa colocação, olha, vai haver tudo isso. E Ele chama as 7 igrejas de minha igreja. Então, dentro de todos os tipos de igrejas evangélicas, que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, existem gente de todos os tipos. Existem os fiéis, os obedientes, existem os idólatras, e idólatra eu não estou falando de imagem, eu estou falando que idolatram o serviço, idolatram dinheiro, idolatram a aparência, idolatram uma série de coisas. Nós precisamos sempre tomar muito cuidado, para a gente não ficar imaginando que idolatria seria imagens, alguma coisa desse tipo. Não, você pode ter alguém ou alguma coisa no centro do teu coração no lugar de Cristo, isso é idolatria. Essa mornidão, não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar a Bíblia, não precisa vir à igreja, eu posso ser igreja em casa.
Tem que tomar cuidado, irmãos, porque você pode estar vivendo uma dessas características que estão em todos os lugares, em todos os tempos, essas características. Mas nós vamos aí falarmos dessa igreja que tem fama de viva, mas está morta. Apocalipse 3, 1, a parte B e 2. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem, ele pode ressuscitar. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. É um texto para todos nós. Nós não estamos, ninguém aqui é liberado desse texto. Nós precisamos nos esforçarmos para não passarmos pela morte física sem a certeza da salvação, sem a certeza da nossa comunhão, da obediência, de não aceitar falsos ensinos que a gente tem grandes pensadores, a gente tem pessoas que são seguidas por milhares e milhões de pessoas. Irmãos, todos somos falhos. Só existiu, só existe e só existirá um perfeito. É o que ministrou isso para João em Apocalipse e que está ministrando para nós hoje. A gente precisa. Eu sei o que vocês estão fazendo. Meu Deus, é incrível, ele sabe. Ele é capaz de estar com cada um de nós e todos nós estando em lugares diferentes, com pensamentos diferentes, com falas diferentes. Ele consegue assimilar tudo. É Ele, o nosso Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo. Ele te conhece, Ele me conhece. Então assim, não tem como jogar o 171 no Senhor. Não tem como jogar uma conversa fiada para o Senhor. Não tem como terceirizar a nossa mordidão, a nossa dificuldade de entender que nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. E o apaixonado pela palavra de Deus é apaixonado em ação. Não é só ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, citar a Bíblia, mas vive uma vida totalmente desregrada, fora do que isso diz. O nosso manual diz que nós precisamos sermos servos obedientes e amarmos uns aos outros, independente se fulano é legal ou se fulano é chato. Nós precisamos amar. Na real, nenhum de nós é tão legal assim, né? Todos nós somos chatinhos. Que o diga os cônjuges, que o diga os filhos. Todos nós temos nossas dificuldades, mas quando nós deixamos o Espírito operar, quando nós vivemos a vida plena, a vida abundante, a vida que o Senhor proporciona para aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, a gente consegue ser melhorzinho. Mas esquece, irmão, você vai acertar 9 vezes e errar 1. Alguém vai falar só dessa uma vez. Isso é humano. Então, quanto mais espiritual nós formos, mais possibilidade da gente ver mais as qualidades do que os defeitos das pessoas. E, se vermos os defeitos das pessoas, não cometermos o mesmo erro. Na verdade, Deus está ensinando através do erro e do defeito de alguém. Mas a verdade é, nós precisamos estarmos vivos diante de Deus. E Ele sabe quem realmente está diante dEle e quem não está. Então, aquela frase, religiosidade, tira isso da sua vida. Eu nasci nessa religião, a minha família é dessa religião, e eu vou seguir, porque senão eu vou ser maltratado, eu vou perder a herança. Não. Irmãos, nós precisamos nos agarrar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sempre. Essa advertência, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Você vê, todo mundo está debaixo da mesma chance, da mesma oportunidade.
Essa advertência revela uma verdade preocupante. É possível uma igreja ter movimentos, atividades e até boa reputação diante dos homens, mas ela pode estar espiritualmente morta. E boa parte da culpa é do líder. O líder precisa temer ao Senhor, ele precisa, não tem joguinho de conversa, eu vou ser mais amiguinho desse. Claro, acaba tendo pessoas que se chegam mais aos líderes do que outras. Tem gente que nos dá a oportunidade de viver a vida com eles. Tem gente que, não, a igreja, o pastor só vai até aqui. Daqui em diante não se mete, que a minha vida é a vida da minha família. Então a gente acaba não entrando, mas a gente ainda tem, pela misericórdia de Deus, a possibilidade de orar por essas pessoas. Mas a real é o seguinte: uma família legal, ela está junta, ela se alegra junto, ela sofre junto, buscam juntos, riem juntos, choram juntos. E todos nós precisamos de aperfeiçoamento contínuo. Não tem jeito. Tem dia que eu sou um palhaço. Tem dia que eu sou um monstro. Tem dia que eu sou esquisito. Tem dia que eu sou legalzinho. Tem dia que eu sou legalzinho, mas na maioria dos dias a gente é mais chatinho. Mas o Senhor, tendo total controle na minha vida, nas nossas vidas, nós podemos viver a igreja viva, não a igreja morta. Você como igreja, nós como igreja. O Senhor está falando como igreja e como pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado e nós precisamos mudar, meus irmãos. Não dá para ser um crente chato. Dá para imaginar Jesus chato? Se Jesus fosse chato, ele teria ainda outras, qualidades, né? Ele teria outras características. E uma delas seria não suportar os outros. Aí nós todos estávamos mortos. Porque nós temos muito problemas. Então tome cuidado, faça uma autoavaliação. É todo dia, não é no dia de culto. É todo dia, é toda hora, é em cada decisão. Você está andando com Deus? Às vezes a gente fala assim: eu amo fulano. Mas as nossas ações provam que nós não amamos. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu amo a Deus, mas eu adoro viver em pecado. Eu amo a Deus, mas eu adoro aquela rodinha de escarnecedores. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente nesse corpo. Nós somos seres espirituais. E você pode decidir por subir, como pode decidir por descer. Então você precisa tomar muito cuidado, porque há a possibilidade sim de você ser agitado, você ser legal, você ser dizimista, você ser ofertante, você ser participante, e na verdade você não é vivo, você é morto. Você faz isso porque você está no vácuo da galera, ou você tem medo de perder emprego, de o dinheiro acabar, de ter algum problema de saúde, de alguma maldição hereditária te tomar. Não, a gente tem que servir a Deus com alegria, com prazer. Nós estamos aqui por gratidão. A igreja viva está aqui por gratidão. É gratidão, você está vivo. Tem gente que não chegou a essa hora. Deve ter alguns velórios na cidade hoje. Mas nós estamos aqui, vivos, diante do Eterno, para adorá-lo. Nós precisamos viver isso. Uma igreja viva é marcada não apenas por reuniões ou eventos, mas pela presença real do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador está aqui. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Todo-Poderoso está aqui, e é incrível, quem se abriu, quem cedeu, além dele estar aqui, além de estar em toda nossa volta, na frente, dos lados, atrás, em cima, embaixo, ele pode estar dentro de você, e estando dentro de você, o objetivo é te transformar.
em fazer cada vez mais parecido com Ele. Então, uma igreja viva é marcada não apenas por reuniões ou eventos, mas pela presença do Espírito Santo, que gera em nós arrependimento, perdão, transformações e frutos visíveis. Não dá, você não consegue provar a sua fé para mim sem obras. Isso já é uma discussão lá de Paulo, de Pedro, dois homens, dois servos tops de Deus. Você falar que tem fé citando o versículo, você não está dizendo nada, mas as suas ações dizem qual é a sua fé. Então nós precisamos de viver algumas coisas, né? Gera em nós esse Espírito Santo maravilhoso, a igreja viva, o Orisvaldo vivo, a Renata viva, o Rodrigão vivo, o Sebastião que está aqui vivo. O que prova isso em nós? Arrependimento, perdão, transformações e frutos visuais, visíveis. Você precisa ter ação. Não fica nessa vibe de só oração, só carinha de santo. Não, sai fora. O diabo não é tão feio como as pessoas imaginam. Se marcar, aqui ele não tem acesso porque ele vai ser queimado em nome de Jesus. Mas lá na rua, se ele passar por você, é arriscado você até fazer um fio-fio para ele. Cuidado, o diabo não é esse monstrão não. Então nós precisamos cuidar da nossa aparência, mas o Senhor conhece o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós, de vez em quando somos apertados, espremidos, o que sai? Exala alguma coisa boa ou alguma coisa ruim? Nós precisamos tomar muito cuidado para vivermos verdadeiramente quem nós somos. Pessoas que vivem, que trabalham o tempo todo com relação às nossas falhas e pecados, o arrependimento, o perdão, a transformação e os frutos. Onde o Espírito Santo de Deus opera, há conversões, restauração de famílias, amor genuíno e sede pela palavra de Deus. Você vê, não é fácil ser crente. É fácil você, na hora de um apelo, vir na frente. Eu não falo o apelo da intercessão, eu falo o apelo que nós não temos o costume de fazer. Por quê? Vir na frente, às vezes você vem forçado, você vem com vergonha, você vem para satisfazer o amigo, a amiga, o pai, a mãe. Não, a gente tem que se satisfazer Jesus. Quando a gente se entrega para Ele, você vem, senta aí, de repente você está mais envolvido, você começa a conversar com o pessoal, a comunhão já melhora, a sua adoração é diferente, e de repente você está em célula, de repente você deseja mais do que ser um discípulo na célula, você deseja ser um aprendiz, ser um líder, ser um pastor, ser um pregador, ser um ministro. Isso é igreja viva. Isso é igreja viva. Tá, nem todos vão trabalhar na igreja. Isso não quer dizer que você vai para o inferno. Mas você precisa ter ação constante. Aqui, em casa, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares. Nós precisamos ser pessoas diferentes, vivendo o amor genuíno. Porque existe o amor que a gente tem aí. A gente tem um passarinho, eu amo meu passarinho. Eu amo a Cacau e o Thor e a Marie. Mas eu amo a Renata. Nossa, eu coloquei ela no mesmo nível dos cachorros. Não, são amores diferentes. E o nosso amor a Deus é diferente. O nosso amor a Deus é de sacrifício, é de entrega, porque Ele fez tudo isso para provar que nos amava. Agora Ele espera a ação dos que são igreja viva. Nós precisamos trabalhar isso constantemente. Eu e você, estamos apenas funcionando como igreja ou realmente vivendo como corpo de Cristo? É uma reflexão que você precisa pensar e responder. Você pode, mas daí o Espírito Santo já se move dentro de você e fala das suas ações, dos seus pensamentos, das suas intenções. Então você precisa estar de acordo com a voz do Espírito Santo que fala com você, que te orienta. É o perfeito dentro de você da parte de Deus. Nós precisamos pensar sempre nisso. Nós não podemos só automaticamente participarmos de um movimento chamado igreja. Nós precisamos viver. É o que alguns falam. Eu vou lá para assistir o culto. Você vai lá para participar do culto. Você é o holocausto vivo.
Você vem fazer o seu culto racional, com entendimento. Eu vou lá, vou adorar, eu vou servir, eu vou observar as pessoas, eu vou ver se tem alguém conhecido, eu vou conversar com as pessoas. Antes de ir embora, eu vou abençoar as pessoas. Nós precisamos viver isso. Não é uma reuniãozinha que cada um segue. Somos uma família. E essa família plena em Jesus precisa se conhecer. Você precisa conhecer todo mundo que está aqui. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos sermos amigos. Nós temos os nossos falhas, os nossos erros, os nossos mal-me-toques aí, os toques, nós temos, todo mundo tem os seus. Mas nós precisamos viver a vida plena. E a vida plena é de amor. Jesus não fez acepção de pessoa e deixou bem claro que não existe acepção de pessoa dentro do corpo de Cristo. Se rende a Jesus e vai ser feliz. É tempo de despertar, fortalecer o que ainda resta e buscar a presença que dá a vida plena. Eu coloquei que ainda resta, irmãos, porque nem todos nós, se houvesse um medidor de espiritualidade, nem todos estão no mesmo nível. Então nós precisamos entender que ainda resta algo em você que vai te levar a voltar a viver a verdadeira vida que Cristo nos chamou para viver, que é a vida eterna aqui, começa aqui, não espera morrer não, é aqui que nós vivemos a vida plena, a vida eterna. Depois é só uma consequência, é um processo que precisa dar andamento, segmento, que vai acontecer naturalmente, de forma espiritual nas nossas vidas. Então nós precisamos, em nome de Jesus, despertar. O jovem precisa despertar, o adolescente precisa despertar, o adulto precisa despertar, os casais precisam despertar. Nós precisamos, irmãos, porque de Deus não se zomba. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Nós não vamos conseguir enganar Deus em momento nenhum da minha e da sua vida. Então nós precisamos trabalhar o tempo todo, e você vai para casa e vai se avaliar todos os dias. Eu sou igreja viva ou eu sou igreja morta? Você tem no meio dos familiares aí, pensa em alguém que não serve a Jesus, é a igreja morta. Mas pode que ainda resta um fio de esperança em todo ser humano, em todos os que estão vivos. Todos os que estão vivos, ainda há esperança de salvação. Depende um pouco de você. Depende do seu estilo de vida. Depende de qual testemunho que você dá. Quem é você longe da reunião da igreja? Ou de perto do seu cônjuge, ou perto de algum outro irmão? Perto ou longe de algum irmão, dentro ou fora da igreja, o Senhor, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Então, igreja viva ou igreja morta? Aparência de vida não é vida verdadeira. A gente já viveu isso. A gente tem poucas pessoas aí que tem acima de 60 aí. Eu acho que uma ou duas pessoas, e acima de 70, se eu não me engano, só tem uma. Mas houve um tempo da igreja que era um sofrimento porque tinha que ter aparência. Tinha que viver uma aparência doida, o negócio era complicado. A minha querida esposa, ela já foi disciplinada por cortar as pontas dos cabelos. Uma irmã me chamou de desviado porque a minha esposa, eu deixava ela rapar debaixo das axilas. Já fui chamado de desviado por isso. Já fui chamado de desviado por ir na praia e usar uma sunguinha vermelha de bombeiro. Misericórdia. Aí, ô Domênico, ajuda aí, Domênico. Aparência de vida não é vida verdadeira. Olha o que diz em Mateus 15:8. Mateus 15:8. Aparência de vida não é vida verdadeira. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, para que Deus ia escrever isso para nós? Para dizer, acorda, não adianta aparência, eu conheço o seu coração, eu conheço você por dentro. Ainda uma mãe pode se esquecer, mas eu não me esqueço de você. Antes de você nascer eu já te conhecia. Ele te conhece pelo nome. Ele é capaz de dizer quantos fios de cabelo você tem na cabeça.
Ele é o único que sabe dizer qual que é o seu prazo de validade. É esse que nós adoramos. É por isso que nós precisamos ser igreja viva. A igreja morta, irmãos, a igreja morta, ela vai para o inferno. E dentro da igreja tem igreja morta. A gente tem um monte de exemplos, o mais tradicional é as 10 virgens. Essas igrejas aqui, todas elas tinham um problema, de Apocalipse 2 e 3. Mas o Senhor chamou de minha igreja. Isso quer dizer, dentro de toda a igreja tem gente boa. E tem gente ruim. Aqui é diferente. Glória a Deus, aqui é diferente. Aqui só tem gente boa. Glória a Deus, o Senhor é bom e ouve a nossa oração. O que chega mais próximo de não ser gente boa aqui é o pastor. O resto é tudo gente boa, tudo gente boa. Por quê? Porque nós precisamos viver em amor, em comunhão. A gente precisa suportar uns aos outros. A gente precisa buscar viver em paz com todos. Todo mundo tem problema. Tem dia que você não está com paciência para aguentar ninguém. Mas isso tem que ser um acidente, não pode ser o tempo todo. Você não pode dizer que é crente, cristão, salvo em Jesus Cristo, uma pessoa que não vive de aparência, que vive a verdade, mas é conhecido como um chato. Ó, tá chegando chato. Ó, tá chegando mentiroso. Tá chegando um 71. Não pode. Ixi, ó, tá chegando fulano, tá chegando. Vai pedir dinheiro, vai pedir dinheiro, vai pedir dinheiro. Não pode. Ih, tá chegando fulano que deve e não paga. Tá chegando, cuidado. Não pode. Nossa, tá chegando fulano. Top, hein? Presta atenção no que o fulano diz. Só diz coisa boa. Dá maior ânimo pra gente. E ele tem umas frases de efeito, eu não sei de onde ele arranca, que mexe com a gente. Ó, tá chegando um fulano, você não tá com problema, Beltrano? Pede oração para ele que ele é crente. Tem o grupo dele lá na igreja que ora, tem a célula dele que ora, ele ora o tempo todo e ele diz que tem um acesso a Deus aí, que parece que é um pouco diferente e tal. Você tem que ser conhecido dessa forma. E isso acontece gradualmente. É gradualmente. Que se for só na aparência, fulano, puxa, tá chegando o cara de pau. No caso eu. No caso da testa. Tá chegando o cara de pau aí. Não, tá chegando uma pessoa crente. Ó, tá chegando crente, ó. Apaga, desliga, para de falar. Chegando crente, tá chegando crente. Eles não gostam disso. Esses somos nós. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não pode acontecer isso aqui. Deus está te alertando. Olha, saia dessa vida morna, essa vida morta, e venha para essa vida bem vivida, que é isso aqui. Nós não honramos o Senhor só com os lábios. Nós honramos o Senhor com as nossas atitudes o tempo todo. Muitas igrejas podem ter cultos cheios, louvor animado e belas estruturas, mas se o coração está distante de Deus, tudo não passa de aparência. Tudo não passa de aparência. Jesus não se impressiona com templos lotados, nem com programações bem planejadas. Nada que eu e você faça vai... Nossa, Deus olha lá e diz, nossa, me surpreendeu fulano. Não, é que ele é muito amoroso, né? Então ele não vai ficar assim, né? Mas assim, se eu fosse Deus, eu ia ficar assim. Se acha. O que ele está fazendo aqui tem pelo menos 1 bilhão que está fazendo em outros lugares. E tem mais 1 ou 2 bilhões que morreram e já fizeram isso. Então nada surpreende o nosso Deus. Nada. Agora, se você orar, se você buscar a face do Senhor, se você disser não para o pecado, como foi dito na intercessão hoje, teve palavras proféticas bem direcionadas. E uma delas é com relação às suas amizades. O Senhor está te dando uma chance. Uma igreja viva e verdadeira é aquela que busca a Deus com sinceridade. Sinceridade. Que ora, que ama, que serve e permanece em ação movida pelo Espírito Santo. Não apenas por rotinas de aparência. Tudo que você fizer ao Senhor, tudo que você fizer, faça como se fizesse ao Senhor. Faça o melhor. Sempre, porque Ele está de olho em tudo. E existe um tal do livro da vida. Existe um livro aí e está tudo escrito lá.
Está tudo lá no seu HD, está tudo lá no pendrive de Deus, e tem lá o seu nominho, está tudo lá. Tudo que você faz, tudo que você pensa, é muito tera para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, vamos facilitar as coisas, e vamos viver o que nós falamos que nós vivemos. Nós vivemos a vida plena. Eu sou salvo em Jesus Cristo, você é salvo em Jesus Cristo. Somos salvos pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache. Então nós precisamos crescer. Não é só a aparência, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Esses dias a gente estava em um determinado lugar, e eu olhei para uma pessoa, e Deus me falou uma coisa. Ele me falou a mesma coisa 2 vezes. Eu olhei assim para a pessoa, falei, não é possível. Aí depois eu fui e abracei a pessoa, e eu fiz uma pergunta para ela. Quando eu fiz uma pergunta, ela desabou a chorar. E ela me falou, aconteceu tal coisa. Eu falei, eu já sabia. Você acredita? O Espírito Santo acabou de falar para mim. Acabou de falar para mim. O Espírito Santo, ele quer te usar, ele quer falar com você. Seja sensível à voz do Espírito. Não viva, cuida do seu corpo, cuida da sua vida, cuida de você por completo. Nós somos a noiva de Cristo. Noiva, cadê a Camila? A Camila acho que foi lá com as crianças, né? A Camila é a noiva mais próxima. Quem que é a segunda? A segunda noiva é a Vitória, né? Victória, pelo amor, me perdoe, por favor, não é Vitória, é Victória. É a segunda noiva aqui. Uma noiva tem que estar bonitinha, com os dentes escovados, com o cabelinho arrumado. Tá, depois de casar você acorda meio detonado e tal, mas isso se resolve. A gente aprende a viver com isso. Mas uma noiva se cuida. No dia do casamento tem o dia da princesa, o dia da noiva, né? Que é um trato diferenciado. Irmãos, nós precisamos viver esse trato diferenciado todo dia. Nós precisamos nos cuidar. Pastor, eu não vou me preocupar mais com nada não, porque eu já casei. Não, irmão, tem que se preocupar sim. Ser bonitinho, ser cheirosinho. Começa a usar um perfuminho. Começa a se cuidar. Isso ajuda. Já pensou? Você chega num lugar todo fedidinho. Graça e paz, paz do Senhor, shalom. Paz de Cristo, paz de Jesus, paz de Deus. E chega um odor com você, um odor do inferno. Como que você vai ser conhecido? Olha o crente porco. Gente, crente porco. Aparência, é aparência física. Então nós precisamos cuidar da aparência física e da aparência espiritual também. A aparência espiritual é com ações. A aparência física é se cuidar, dar um tratinho, sempre se arrumar. A gente precisa sempre buscar uma versão melhor de nós, né? Eu, quando era mais jovem, eu olhava uns tiozinhos da minha idade e falava, nossa, se acha, né? Se acha, o cara não percebe que ele já passou da idade. E agora, estou eu mordendo a língua, tentando ser um velho jovem. Mas eu sou um velho jovem. Eu não sou mais um jovem velho. O jovem velho precisa tomar cuidado. Tem que ser jovem. Então vamos nos cuidar, irmãos. O Senhor, Ele vê tudo. E aonde você chega, você precisa ter o cheiro da rosa de Saron, que é o cheiro de Jesus. Você chega e as pessoas têm que adorar a sua chegada. Está chegando gente boa. Está chegando um fulano que é top, a fulana que é top. Só fala coisa boa. Você vê, vamos testar. Você ainda vai ser testado. Vamos falar alguma coisa ruim na rodinha com o crente. E vamos ver se o crente apoia ou não apoia. O crente não pode apoiar. Não dá para fazer tal coisa. O crente dá. É difícil, mas dá. Vai dar trabalho, mas dá. Nós somos o povo do bem. Do que podemos fazer o impossível. E o nosso Deus faz o impossível para nós. E essa aparência, essa modificação muda muito. É preciso vigiar para não vivermos de aparência espiritual. Tanto de maneira individual, como coletiva. Você representa essa igreja. Você representa o seu líder de célula, o seu líder de ministério. Você representa o seu pastor. Você representa o grande pastorzão Jesus. Cada vacilo que você dá, você queima o filme de 5, 6 pessoas. Eu estou colocando a igreja como uma pessoa.
Mas quando você dá um vacilo e descobre que você é da vida plena, você queima o filme de todo esse mundo que está aqui. De Deus. É ruim. Tem que tomar cuidado, a gente precisa vigiar. Só aparência não é sinônimo de espiritualidade. Já foi o tempo disso, os irmãos me perdoem aí, mas o tempo do coque, o tempo da saia comprida, o tempo que não podia rapar a perna, o tempo que não podia usar maquiagem, não podia pentear a cabeça, pentear podia, não podia era pintar, né? Não podia cortar e não podia pintar. Nós estamos vivendo um outro tempo e nós precisamos mostrar quem nós somos. Sempre limpinhos, cheirosinhos e cheios do Espírito Santo. Sempre, sempre, sempre. Vamos dar um exemplo aí. Tem um exemplo aí, né? Tem uma foto aí. Isso, olha a gata. Bem arrumada, uma aparência top. Mas se por acaso o coração dela parar, toda essa beleza, de repente ela está usando um casacão aí que seja caro, um cinto, alguma coisa. Morreu. Essa aparência fica cinza, não é? Você já botou a mão em um defunto? Esfria. Eu já tentei ressuscitar defunto, eu quase morri junto, porque é frio. Aí você sente que falta uma coisa naquele defunto. Sabe o que falta nele? Vida. Falta Jesus, que é o doador da vida. Mas os que morrem em Cristo, glória a Deus, estão com o Senhor. Mas assim, só a aparência não é o suficiente. A aparência só te mantém aqui, no plano terreno. Se o coração está cheio de Jesus, aí você tem uma boa aparência aqui e a sua foto está lá como funcionário do mês no céu. Oh, o servo bom e fiel. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Assim é uma igreja que mantém a forma e a aparência, mas perdeu a presença. Isso não é vida verdadeira. Nós precisamos ser um povo de oração, nós precisamos ser um povo de comunhão, nós precisamos ser um povo de paz, nós precisamos ser um povo de paciência, precisamos ser um povo que honra as pessoas, Nós não podemos ser um péssimo profissional, um péssimo aluno, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai ou uma péssima mãe. Nós precisamos ser o melhor, nós somos a nata deste mundo. Por quê? Porque Cristo habita em nós, o perfeito habita em nós. Será que estamos apenas parecendo cristãos ou realmente vivendo Cristo? Em todos os lugares. É para você pensar. É tempo de buscar a Deus de todo o coração, para que a nossa fé seja mais que palavras, seja vida vivida verdadeiramente. Vida vivida verdadeiramente, e isso serve para todos nós, e até para as nossas crianças, porque você já foi chamado na escola, porque o seu filho deu um mau exemplo, alguém já foi, então você tem que ensinar ele a viver o vida vivida verdadeiramente, em Cristo, sempre. Então, cuidado com só aparência, só ficar citando o versículo, falar que é crente, que ora, que vai para o monte, que é membro de uma igreja, só isso não te leva para o céu não, cuidado, isso é igreja morta. Igreja viva é plena, ela é completa. Igreja viva ou igreja morta? 2, a igreja viva é cheia do Espírito Santo, Atos 2:4, a parte A. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Era todos lá e é todos cá. E é todos os dias. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos orar. Nós precisamos ver o sol e dar glória a Deus. Nós precisamos ver aquelas nuvens escuras, aquela formação de uma tempestade. Glória a Deus, cuida de nós, Senhor. Aquele vento veemente que andou rolando aí no estado de São Paulo, não é o vento do Espírito Santo, né? Mas a gente, quando bate esses tempos esquisitos, eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquele fulano que mora numa casinha simples, num barraquinho, que o vento pode levar tudo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo o tempo todo. Todo o tempo você é um intercessor, todo o tempo você é um conselheiro, todo o tempo você é um amigo, uma amiga. Todo o tempo você é um servo fiel. Um servo que serve.
Nós não fomos chamados para ser servido. Nós fomos chamados para servir. Automaticamente a bondade de Deus vai fazer com que as pessoas nos sirvam e nós sirvamos as pessoas, e todos somos servidos pelo Senhor. Isso é o melhor de tudo, ser servido pelo Senhor. Não são os talentos humanos que dão vida à igreja, mas sim o Espírito Santo com seus dons e ministérios. A gente tem empresário, a gente tem motorista de caminhão, nós temos um pessoal que trabalha home office, nós temos alguns desempregados, nós temos aqui uma variedade de pessoas com formações diferentes. Mas diante de Deus somos todos iguais. Advogado, engenheiro, qualquer um, qualquer profissão que seja. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Agora, o que vai diferenciar é se eu usufruo dos dons que o Senhor me deu e da possibilidade do chamamento dele de trazer você para o ministério, para ficar mais perto dos serviços da igreja, dos ministérios da igreja. Isso vai fazer uma diferença, porque você disse: eis-me aqui, Senhor. Não, Senhor, não, a gente andou falando isso aí esses dias, eu não me lembro onde, né? A gente está sempre num lugar diferente, sempre falando quase que pouco, né? Abrir a sua casa para uma célula é bênção. Vai ter problema? Vai. Sempre tem uma criança com uma caneta. Sempre tem uma criança com a mão suja de chocolate. Sempre vai rolar mãe, chama a mãe porque o fulano fez totô. E a gente, o dono da casa, meu Deus, que não vaze, que essa criança não passe a mão e tal, né? Opa, olha, eu passei a mão no lugar errado aqui. Se você abrir a sua casa, a gente está tendo essa experiência, a nossa célula aqui está tendo essa experiência. A gente já esteve em 2 casas, nós vamos para a 3ª, e enquanto a nossa residência oficial não estiver pronta ali, nós vamos para outra casa. Em todos os lugares que nós nos reunimos, os jovens, os adolescentes, os jovens casais também estão se reunindo em casa. O ideal da célula seria em casas, não na igreja. Mas, às vezes, falta generosidade daquele que diz que a igreja viva. Porque está preocupado só com: vai sujar minha parede, vai sujar o meu sofá, vai sujar... Eles vão embora e fica uma bagunça. Crente, meu Deus, tem misericórdia, como crente é sem educação? Não, nós não somos. Nós não podemos ser. Nós não jogamos papel de bala no chão, nós não jogamos... Quando estamos de carro, toma alguma coisa, um refrigerante aí qualquer, e já vi carros lindos e o fulano abre a janela e joga para fora a latinha. Joga bituca de cigarro. Gente, nós não somos esse povo. Nós somos um povo limpo. Eu não consigo ver o céu bagunçado. O céu para onde nós iremos. Então, cheio do Espírito Santo, você vai viver uma vida diferente, uma vida totalmente transformada. Uma igreja cheia do Espírito Santo não apenas existe, mas sim transforma vidas e impacta a sociedade, impacta a sua vida, a sua forma de viver. Vamos lá, tem um carro aí, né? Vamos colocar um carro aí. Foi escolhido aí um carro e o modelo também é bonito. Sou eu, quando eu era mais jovem, empurrando o carro que eu tinha. Os irmãos não entendem brincadeira, né? Só a Fernanda que entendeu ali. O que adianta ter um carrão desse e não ter combustível? De vez em quando a gente vê em alguns lugares da cidade, né? Fulano paga um aluguelzinho miserável num barraquinho, mas tem um carrão. Difícil de entender isso, né? Dificilmente você mora dentro de um carro. Dificilmente. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Às vezes a gente é cheio de nhanhanhé e tal, mas a gente está vazio do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente é encrenqueiro, a gente é mentiroso, a gente é enganador, a gente é preguiçoso, a gente é desanimado. É como se você fosse essa Ferrari, só que sem combustível. Diante de Deus. Não serve para nada.
Não serve para nada. Serve para dar trabalho. Alguém vai ter que empurrar. Alguém vai ter que ter trabalho de empurrar. Somente o fogo do Espírito Santo gera movimento verdadeiro em cada um de nós. E o movimento do Espírito Santo, irmão, nós somos apaixonados por isso aqui. Vivemos uma geração que não lê a Bíblia. Esse livro tira inspirado pelo Espírito Santo. Esse livro é o melhor manual para qualquer ser humano viver. E alguns de nós mal pega nele. Que seja no celular, você entende, né? Não é só esse físico aqui. Você precisa ler a Bíblia. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa conhecer o Deus que você diz que é servo dele. E até para entender o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer daqui para frente? Está escrito aqui. E eu e você nós precisamos estarmos preparados. Zacarias 4:6 fala de Zorobabel. Era um camarada que fazia parte dos prisioneiros da Babilônia, e quando eles foram liberados para voltar para Jerusalém, para a Judéia, para Judá, foi mais ou menos, segundo algumas linhas de raciocínio, 50 mil pessoas com ele. E ele tinha um propósito. Zorobabel tinha um propósito: começar a reconstrução do templo, o segundo templo. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. O que diz aqui? Zorobabel, você é inteligente, de repente você tem uma formação de engenharia, você tem todo o esquema de liderança, você é top. Está indo 50 mil pessoas com você aí, vai ser facinho reconstruir. Falou assim, tira tudo isso, você vai usar tudo isso, mas em primeiro lugar você precisa ser cheio de mim, cheio do meu Espírito. Compreender que você vai fazer uma missão minha, de Deus. E depois você vai usar a sua capacidade natural aí, de convencer as pessoas, de fazer o planejamento da construção. Não vai lá achando que você vai na sua inteligência que vai dar ruim. Então, você vai para a escola, não vá se achando. Coloca o Espírito Santo na frente. Você vai fazer uma prova? Já fiz essa prova quando eu era um jovem e estudava. Disseram para mim que o Espírito Santo me faz lembrar coisas. Ele me faz lembrar... Ele só faz lembrar o que eu já estudei. Então não pensa que ele vai passar cola para você, porque ele não é corrupto. Eu falei, nossa, eu vou prestar mais atenção na aula, porque eu prefiro jogar bola do que estudar em casa. Então, se eu prestar atenção na aula, eu já vou assimilar a matéria. Irmãos, eu fiz umas provas, eu tinha problema, no Estevão Ferre, acho que no primeiro, segundo e terceiro ano. Física e química, eu tinha uma dificuldade terrível. Mas o dia que eu me converti e eu ouvi falar que o Espírito Santo lembrava, eu montei a minha estratégia. Eu vou prestar atenção na aula. Não vou ser aquele falso crente dentro da sala de aula. Sabe aquele falso aluno? Aquele preguiçoso? Aquele que acha que está bem e no fundo está sujo, feito um pau de galinheiro. E acha que está bem. Só trouxa que ri de trouxa numa situação dessa. Porque nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos para a glória do Senhor, porque nós somos cheios do Espírito Santo. E Zorobabel aqui, ele foi alertado, não vai na tua força. Você está indo com um exército grande, mas não é isso. Você precisa entender que eu liberei a saída de vocês, eu toquei no imperador, no rei lá, para liberar vocês para ir. Seja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Nós precisamos o tempo todo sermos cheios. Uma igreja viva é cheia do Espírito Santo. Um ser humano que diz que é cristão, que vai morar no céu, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. E Efésios 5:18, que é conhecidíssimo de todo mundo, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Você já viu e sabe que isso rola, né? É só dar uma chapadinha que o negócio fica ruim. Você já foi em festa de casamento que tem bebida alcoólica? Normalmente tem briga no final da festa.
Tem uma intriguinha, tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, sem falar daquela galera que bebe sem noção, né? Que quando vai conversar parece que é beijar na boca, né? E isso acontece. Você já viu um homem bêbado? O homem bêbado tudo vira viadão. É incrível, né? Você já percebeu que o homem bêbado, ele solta a franga quando ele está bêbado? Tem uns ditados esquisitos por aí, eu não vou falar nenhum, porque daí eu posso escandalizar, mas o Domênico já deve ter lembrado de um aí, né? Com relação a bêbado. Então, em nome de Jesus, a Bíblia está nos orientando. Seja cheio do Espírito Santo, não cheio de vinho. Eu vou beber um pouquinho para espairecer, para aliviar. Não, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai ser cheio do Espírito Santo, que vai trazer o alívio necessário para a sua vida. Então, em nome de Jesus, a aparência de vida não é vida verdadeira. A igreja viva é cheia do Espírito Santo. A igreja viva ou igreja morta. A igreja viva dá frutos para a glória de Deus. João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Você é conhecido pelos frutos. Aí você tem o fruto positivo e o fruto negativo. Você é de Deus ou você é do demo? Não tem meio termo, tá? Quem inventou o meio termo faz parte daquela igreja que aceitava as seitas e heresias. Nós precisamos ser diferentes. A marca de uma igreja viva é o fruto. Conversões, libertação, restauração de vida, restituição em amor em ação. Nós precisamos. Mateus 7:19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Irmãos, nós precisamos dar bons frutos. Nós simbolizamos essa árvore. Se você não der fruto, esse fogo simboliza o inferno. Você que serve a Jesus, que diz que é cristão genuíno, precisa dar bom fruto. Precisa ser a luz na escuridão. Precisa ser a seta no meio daquela muvuca de montes de ruas, de direções. Nós somos o povo equilibrado e excelente, que sabemos quem nós somos, que sabemos quem nós servimos, que sabemos para onde iremos, e sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós somos igreja viva, mas existem igrejas mortas, e você vai identificar isso quando você for cheio do Espírito Santo, e começar a dar fruto. Você vai perceber que tem igrejas aí que têm aparência de viva, mas estão mortas. Assim como uma árvore sem fruto corre o risco de ser cortada, uma igreja sem frutos perde a vida e o propósito. O fruto é a prova de que a vida de Deus está fluindo em nós. As suas ações, as suas decisões prova quem é o seu mestre, quem é o seu Senhor. Que frutos nossa igreja tem gerado através de mim e de você? Através de você e de mim, as pessoas que nos conhecem, que somos da Igreja Vida Plena. A igreja tem uma boa fama, ou por causa de você ela tem uma má fama? E daí todos nós somos difamados por causa de você. Nós precisamos pensar nisso, sempre. Que o Espírito Santo nos faça uma igreja que não apenas existe, mas que dá frutos que permaneçam. Frutos para a vida eterna. Deus não nos chamou para sermos uma igreja morta, mas um corpo vivo, cheio do Espírito Santo e frutífera. Você precisa dar fruto. E existe aqueles frutos da oração, da consagração, das decisões que vão te sacrificar, porque você queria tomar tal decisão, mas a direção de Deus é tomar outra decisão. E nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo habita em nós. O mundo não precisa apenas ver templos lotados, mas sim igrejas que respiram a presença de Deus através do Espírito Santo. Você é de Deus, você representa o céu na terra. Você é um pequeno Cristo, você é um cristão, e precisa ser um cristão genuíno. Você precisa fazer parte da igreja viva, em nome de Jesus. Apocalipse 21:5b, eis que faço novas todas as coisas. Ele está abrindo a oportunidade para você recomeçar. Eis que faço nova todas as coisas. Ele falou lá, ele fala aqui. E se você estiver vivo amanhã, ele pode falar, mas como a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, é melhor viver essa frase hoje. Eis que faço nova todas as coisas. Hoje é a noite da sua renovação, da sua restauração, para a sua posterior restituição.
Uma igreja viva, ela é restituída. Você será restituído. Mas Deus sonda e conhece o teu coração e sabe se você está cheio do Espírito Santo ou está cheio de aparência. Então, nós precisamos viver. Avalie sua vida. Você só tem aparência de vida ou vida verdadeira espiritual? No Espírito Santo. Avalie. É você que precisa se avaliar, não eu. Eu preciso me avaliar e você precisa se avaliar. Depois de avaliado, ore hoje, pedindo renovação da chama do Espírito Santo na tua vida. Hoje é a minha e a sua oportunidade de viver essa renovação, de voltarmos a fazer parte da igreja viva. Então você avalia, você ora e busque não apenas frequentar a igreja, mas ser igreja viva, testemunha viva de Cristo todos os dias, o tempo todo. Você é igreja viva. Não deixa o Adão viver a sua vida. Não deixa a Eva viver a tua vida. Viva Cristo. Seja de Cristo. Seja um cristão genuíno. E viva a vida plena. Não tem coisa melhor do que viver a vida plena. E é bem sugestivo o nome da nossa igreja. Não é de bobeira que a gente pegou esse nome, não. É porque nós, antes de assumirmos essa igreja, nós oramos. Porque nós queríamos uma igreja que vivesse a vida plena. A vida de oração, a vida de autoavaliação, a vida de ação, a vida de ser cheio do Espírito Santo e trazer aquela surpresa dentro dos nossos lares. Eu era assim. E depois que eu comecei a viver a verdadeira vida numa igreja viva chamada Vida Plena, eu mudei. Mas alguém vai dar testemunho de você. Como você mudou? Não é? Essa semana alguém falou, fulano esperava que eu saísse no coice, no tapa, não é, irmã? Lá na célula. E eu não, fiquei de boa, é isso aí. Nós não jogamos querosene, álcool e gasolina no fogo, nós jogamos água, e água viva. Amém?